Salve, salve, nação corintiana, aqui é o Rocorim, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, tá um frio do caramba, né? Domingão, o Corinthians, né? Vai jogar hoje contra o São Paulo, às 4 horas da tarde. Vamos falar sobre o clássico. Bom, já começamos com o Paulinho, né? Paulinho tá contundido. Quer dizer, eu acho que ele tá contundido desde quando veio pro Corinthians, mas tudo bem, né? Ele simplesmente teve uma lesão no tornozelo, foi constatado, e ele é praticamente desfalque para o Corinthians. Bom, ele está sendo desfalque desde quando ele veio, né? Mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Então é isso, ele virou desfalque, e diante, né, do clássico, não sabemos quando ele vai voltar. Mas vamos torcer que dê tudo bem pro Paulinho. Mas assim, sinceramente, faz tempo que ele não atua. E o Corinthians, assim, infelizmente é triste. Porque ele tem uma linda história pelo Corinthians, né? Mas assim, vai fazer o quê, né? Esperamos aí que ele consiga melhorar aí e que ele acabe o contrato pelo Corinthians honradamente, né? E vamos falar sobre o clássico. Bom, são 16 jogos, né? Onde o Corinthians não sabe o que é perder, que continue assim. São 10 vitórias do Corinthians e mais 6 empates contra o São Paulo. E querendo ou não, o último jogo o Corinthians ganhou de 1-0, né? Lá no Morumbi. Vamos esperar aí que venha a 11ª vitória do Coringão em cima deles. Bom, tem os relacionados, né, pro jogo. Ontem o Corinthians, né, no sábado, divulgou a lista dos relacionados, né, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E aí a lista vem com os goleiros Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel, Fagner, Fábio Santos e Matheus Bidu, zagueiros Gil, Murilo, Bruno Mendes e Caetano. Balbuena já era, né, o Corinthians deu tchau até pelo site, mas os volantes Fausto Vera está voltando, né? Porque ele não jogou contra o Botafogo no último jogo. Ele tinha recebido o 3º cartão amarelo e aí ele, querendo ou não, ficou fora. E agora ele retorna. Rony e Michael. Os meias Juliano e Matheus Araújo. Os atacantes Adson, Pedro, Romero, Roger Guedes, Wesley, Christian Barleta e Yuri Alberto. Bom, a novidade é esse Wesley, né? Ele é sub-20, ele tem 18 anos, ele jogou contra o próprio Botafogo, né? Ele teve um bom desempenho, até o Christian Barleta mesmo entrou bem, né, no jogo, mas eu acho que querendo ou não, o Vanderlei Luxemburgo ele gosta muito de jovens, né? E ele gostou muito desse Wesley. Ele achou um garoto abusado, né? E aí agora a gente vai para listas do possível time para encarar as tricas. Vamos começar lá com o goleiro Cássio, o lateral esquerdo Fábio, Gil, Murilo e Fagner. O Fábio Santos, ele assim é capaz dele ficar ali na posição por ser um clássico, né? E querendo ou não, experiência nessa hora vale muito. Só que no treino ele ficou no banco. Ficou no banco o Rony, o Matheus Araújo e o seu Adson, né? Mas tudo pode mudar. Enfim, então vai ser o Cássio, pode ser, né? O Cássio, Fábio, Gil, Murilo e Fagner. No meio voltou o Fausto Vera e aí saiu, querendo ou não, o Rony, né? O Rony sai
O Michael fica entre o Rony e o Michael. Os dois estão ruins, mas eu acho que o Michael ainda consegue ser um pouquinho melhor do que o Rony. Mas enfim, Juliano, Wesley na direita, no lugar do Watson, né? Que ficou no banco no último treino, e o Roger Guedes na esquerda. E o Yuri Alberto na frente. Bom, se você for ver, o time é esse que vem jogando, só com a única mudança do Wesley, né? Eu acho que é assim, é a grande novidade. O Corinthians tem chance. Eu acho que o Corinthians vai ganhar ainda de uns 2-0, né? Mas vamos ver, né? Vamos ver aí se... Tomara que o Wesley dê certo mesmo e consiga aí ficar na ponta. Dificilmente eu acho que o Pedro vai entrar nesse time titular aí. Mas vamos com tudo para cima deles aí e vamos ganhar. Essa é a 11ª vitória e continuar esse tabu que eles não vencem aqui desde quando a gente colocou o estádio, né? E vai continuar assim pro resto do tempo. Corinthians! Também o Fagner, né? O Fagner, ele faz 500 jogos praticamente pelo Corinthians. A história dele, ele tem 12 gols e 5 títulos, né? E ele entrou, né, no hall aí já faz um tempinho aí, entre os 10 que mais atuaram pelo Corinthians, né? Então ele tem uma grande história pelo Corinthians, apesar dele estar acima do peso e tal. São poucos jogadores que têm essa história, né? 500 jogos por um time. Então a gente tem que aplaudir, porque não é qualquer jogador, principalmente hoje em dia, que fique em um clube tanto tempo, né? E porque também, assim, ele nos deu também muitas alegrias, né? Ele tem uma história muito bonita pelo Corinthians. Nos últimos anos, nem tanto, né? Mas ele joga muito. Ele é o nosso jogador preferencial, né? Que sempre tá ali, pelo menos nos últimos anos, né? Eu acho que é um dos que mais jogam. Esse ano não deu muita oportunidade. Ele, assim, não teve muito destaque, mas ele continua sendo um bom jogador. Enfim. Aí o Júnior Moraes, eles soltaram a nota ontem, os dados, né, do Júnior Moraes pelo Corinthians. Ele teve 422 jogos, dos 422 jogos, 200 ele ficou no DM. Aí eu te falo, cara, como é que pode isso? Não dá pra aceitar isso, não dá pra aceitar isso. Você vê o Paulinho mesmo, Paulinho é outro, cara, é outro que eu não sei o que acontece, ele não deu certo. A volta dele para o Corinthians foi, foi muito ruim, muita coisa aconteceu com o jogador, assim, é triste de ver um baita de um jogador, né, o Paulinho, ele ficar no departamento médico, e o Corinthians, assim, perde muito isso com ele, né, como jogador, e perde muito dinheiro também, porque é 1 milhão com ele, né? E o Júnior Moraes, sem comentários. Isso aí, eu acho que ele nem veio pro Corinthians, né? Mas enfim. Bom, e para fechar as notícias por hoje, né? O seu Luan, né? Ele chegou no começo do ano a pedir pro Renato Gaúcho a volta dele pro Grêmio. Só que aí o Renato Gaúcho, com aquele migué dele de sempre, né? Já velho conhecido, falando que basicamente o Grêmio passa por uma situação financeira, né? E é muito complicado trazê-lo de volta para o Grêmio, né? E ele não sabe o que aconteceu. Ele tinha, querendo ou não, um grande projeto lá, né? Passou a ter um projeto maior com o Corinthians,
e ele realmente não sabe o que aconteceu no Corinthians, né? Dele não ter dado certo. Mas assim, ele já foi basicamente esperto, né? E já querendo jogar a bucha na situação financeira do Grêmio. Porque, mano, realmente ele sabe que já era. Ele sabe que o Luan já é praticamente um ex-jogador. Bom, eu não sei nem aonde ele foi jogador. Até quando o Corinthians contratou ele mesmo, eu já não era a favor. Já não era a favor. Por mais... O cara fazia muito tempo que não jogava. E assim... Não vamos ficar entrando no mérito disso também, porque é perda de tempo, né? Porque eu acho que por honra ele deveria simplesmente quebrar o contrato, né? E não querer cobrar do Corinthians, porque, mano, o cara não joga, sabe? O cara só ficou indo em festa, bebendo, fazendo pirraça, e assim, para mim, sei lá, né? Isso aí também tem a ver com o caráter da pessoa, mas vai fazer o que? Bom, esperamos que o Coringão vença hoje, né? As tricas, e bora lá. Vamos ver então. E bom, agradeço a vinda. Senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!